memória, essas histórias que eu só ouvi falar. Então, boa noite, pessoas. Me chamo Sartre e eu vou apresentar essa live para a gente conversar um pouco sobre o processo de criação do espetáculo O de Casa, uma peça áudio interativa, que é um projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A gente está aqui, além, né, da presença de várias pessoas, né, da equipe de criação, né, a gente está com algumas pessoas, né, convidadas especiais, para falar um pouco justamente sobre esse processo, né, esse desafio, né, né, dentro de um país que não é inclusivo com ninguém, de se criar um espetáculo que seja inclusivo tanto para quem assiste quanto para quem realiza, né, a obra artística. Então a gente está aqui com a Luciana Gonçalves, que é uma gestora administrativa, né? Ela tem muita experiência com gestão financeira de projetos, em especial projetos de lei de incentivo, além de produtora cultural de Belo Horizonte. A Anitta Rezende, que é escritora de espetáculos, né? Que é hoje em dia, né? Esse nicho de audiodescrição ele se tornou muito importante, né, para a gente conseguir ter uma amplitude maior na acessibilidade, né, das obras, né, de artes cênicas de forma geral. E o Carlito Sá, que ele é consultor de audiodescrição, ele é formado em letras. Na descrição que a Marina deu aqui, tá colocando ele como ator amador, mas eu já vi ele atuando. Eu me recuso a chamar ele de ator amador, porque ele é um excelente ator. Uma cena que ele fez no projeto Ouvir Contato, que eu acho sensacional. Até hoje é uma das melhores coisas que eu já vi, assim, em termos de teatro experimental. Isso aí foi modéstia dele, tá? É, e é isso. A gente vai começar. Né, seria interessante, né, a gente colocar aqui, Marina, colocar aqui no chat, colocar o arroba, né, do Instagram da CIA, né, para a galera já ir seguindo. Deixa eu dar uma divulgada também e lá vai ter mais informações. Isso. Beleza. Eu só queria avisar que a Luciana, infelizmente, não pôde comparecer. Ela, de última hora, não conseguiu. E só isso. Ah, que pena. Bom, enfim. Então vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre justamente a gente é óbvio que a intenção de se realizar um projeto inclusivo, ela ainda apresenta muitos desafios, né, em todos os sentidos, assim, até na parte burocrática, se tratando de um projeto, né, de lei de incentivo, né. Então, eu queria ouvir um pouco do Carlito e da Anitta, se eles entendem que o objetivo da inclusão, né, está sendo satisfatório, né, e qual o grau de satisfação dessa inclusão no processo até o momento. Oi, oi pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Perfeitamente. Bom, eu já peço desculpa de antemão, porque eu vou poder ficar pouquinho tempo, não vou conseguir, mas eu queria participar para, né, dar esse pequeno depoimento, assim, né, falar um pouquinho. Bom, eu acho que, para começar, é interessante que a gente não pense a inclusão em termos muito absolutos, sabe? Pensar assim, essa peça é inclusiva, essa não é. Que eu acho que, principalmente nessa questão assim de projeto, às vezes tem essa tendência, né, de ter um carimbinho de inclusivo ou não. E eu acho que a inclusão é uma questão muito processual também, né? E multidimensional. Às vezes não é uma questão. Eu, como audiodescritora, às vezes me incomoda essa questão. Aqui tem audiodescrição, então isso aqui está garantido que é inclusivo, né? E tem muitos caminhos que a gente pode seguir por aí. Eu acho que, por exemplo, na questão do espetáculo, traz essa questão
dessa multidimensionalidade em relação aos sentidos, né? Que sempre é uma questão muito interessante e que enriquece muito não só para as pessoas com deficiência, né? Eu acho que é enriquecedor para todo mundo. Eu acho que trazer outros sentidos também traz essa questão do afeto, da memória, né? Que está muito relacionado, né, ao olfato, paladar, ao tato, e às vezes a gente deixa meio esquecido, né, meio de lado. E eu acho que nesse sentido, sim, o espetáculo foi muito feliz, né? E eu acho que tem, em relação a essa questão do afeto, eu acho que dá para perceber também, né? É uma questão muito presente, é um espetáculo muito simpático, que evoca lembranças, acho que de muita gente, né? E tem aquela questão, assim, eu tenho certeza que para muita gente com deficiência visual, o espetáculo estaria perfeito do jeito que está. Para outras pessoas já sentiriam falta de uma audiodescrição mais tradicional. Mas eu acho que isso faz parte também, né? Não existe uma inclusão única, que vai servir direitinho para todo mundo. Eu acho que tem essa questão da busca, do acolhimento, da escuta, né? De entender. Eu acho que, por exemplo, nesse dia que eu fui assistir o espetáculo, né? Que o Carlito estava junto também, teve essa questão do reconhecimento do cenário, que foi uma questão que foi além, né? E que é abrir uma outra possibilidade ali. Então, acho que é uma questão assim, de ir experimentando mesmo, de buscando, escutando, ver o que possibilidades se abrem a partir daquilo, e a gente vai estar sempre construindo. Então, eu acho muito legal que a gente não feche, né? Não feche essa questão. A gente tem sempre algo mais para fazer. Então, basicamente é isso. Carlito. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não sei como é que tá a questão da minha câmera, se tá bem, e se a iluminação aqui no ambiente tá boa também. Tá ótimo, Carlito. Tá super tranquilo. Tá bem posicionada a câmera e sua voz tá super audível. Ah, então vamos lá. É, sobre essa questão, né, dos recursos, eu concordo muito com a Anitta no sentido de que cada obra é única, né, e tem suas peculiaridades, suas qualidades, e ressalto todas essas que a Anitta falou, a questão do contato com o cenário antes da peça, eu fiquei encantado, e aí você começa a ficar curioso, né, onde é que isso vai se encaixar, onde é que esse rádio vai se encaixar, onde é que o fogão vai aparecer, onde a pia, onde os legumes, enfim, cada detalhe a gente já fica nessa curiosidade e isso já ajuda a sentir o ambiente, a imaginar, perceber, já criar essa atmosfera, né, e perceber, imaginar como é que as coisas vão se encaixar. São elementos muito positivos, e a peça em si, ela é uma história que tem muitas falas, muitos diálogos, então, muitas coisas, por exemplo, a gente pode imaginar também, né, o que está acontecendo, e aí, às vezes, tem aquela curiosidade, por exemplo, como é que o cachorro é imaginado, por exemplo, como é que ele é simbolizado, na verdade, né? Isso é uma coisa que como não tem audiodescrição, não dá para saber, mas a gente pode imaginar, é um detalhe, mas a gente pode tentar imaginar, a gente sabe que tem o som do animal ali, mas tem também alguma outra forma de simbolizar, de criar, e mesmo sem a gente conseguir imaginar exatamente como a gente cria aquela atmosfera e sente o cachorro ali, imagina ele debaixo da mesa, ele correndo, ele brincando com o menino, com a criança, né? Então, é gostoso também a gente usar a imaginação, às vezes não ter tudo pronto, é positivo. E eu acho que cada espetáculo tem a sua naturalidade, a sua riqueza, naturalmente, né? E esse é um espetáculo que tem muita sua riqueza e ele consegue atingir a gente, consegue sensibilizar, mesmo sem a audiodescrição
totalmente presente. E eu gostei muito da peça, ela me tocou muito, conseguiu mexer com a questão das memórias, como a Anitta falou, e foi um processo muito lindo. Eu acho muito lindo, sim, ter a presença, né, a consulta de pessoas com deficiência nesse processo, como a presença do Melo, desde o nascedouro, para poder dar uns toques, trazer essa percepção, e vocês fazerem também esse processo, darem essa abertura para a gente e participar de alguma forma nessa construção, nesse amadurecimento. É uma oportunidade ímpar, muito, muito positiva em processo de construção, assim, torna a coisa mais democrática, mais sensível, né? É, a gente tem. Todas as vezes que a gente vai fazer qualquer levantamento de cursos de recursos de inclusão, de acessibilidade, a gente sempre se depara com a audiodescrição sendo sempre colocada como algo com custo, né, alto, né? Você vai levantar as possibilidades, né, de recursos, né, de acessibilidade do projeto que você está fazendo. A audiodescrição sempre é colocada como um custo alto, né? E aí, claro que a gente sabe que o custo ele tem a sua questão relativa e a sua questão, né, objetiva, né? Porque se é caro ou não é, de acordo com a importância que você dá para isso dentro do seu projeto, né? A gente sabe que, por exemplo, o Fundo Municipal, né, ele tem um recurso bem menor do que outras modalidades de lei de incentivo, mas de qualquer forma, a proposição, né, e o interesse, né, de você colocar aquele recurso no seu espetáculo é que vai dizer se aquilo é caro ou não é, né? Eu queria, na opinião de vocês, vocês entendem que dentro hoje do que a gente pode alcançar, né, principalmente se tratando, por exemplo, de artistas de periferia, né, que têm acesso a menos recursos de lei de incentivo, se hoje é possível trabalhar com recursos de acessibilidade dentro de espetáculos, não precarizando a produção, conseguindo fazer uma produção, né, íntegra, né, sem comprometer outras áreas, como, né, cenografia, que tem carecido muito, né, comunicação tem carecido bastante nos últimos anos. Queria saber o que vocês entendem em termos do que representa o custo, né, de uma acessibilidade. Você chegou até a falar, na hora que você estava descrevendo, Anitta, sobre a audiodescrição, uma audiodescrição tradicional ou não tradicional, né? Então, o que representa hoje os recursos de acessibilidade dentro, né, do custeio geral, né, de um projeto cultural? Eu acho que a gente está é um universo muito variado, né? Então, eu acho, pessoalmente, eu tento manter muito aberta, assim. Eu até prefiro que a pessoa seja muito sincera quando vai conversar comigo. Fala assim, olha, a realidade é essa, a gente tem condições de arcar com isso aqui, né? Para a gente entender o que é possível fazer naquele sentido, né? Porque tem jeito de você fazer, de várias formas, né? E eu acho que até nisso também tem essa questão de criatividade. Por exemplo, na questão da audiodescrição, para espetáculos ao vivo, tem essa questão do equipamento, né? E até um tempo atrás, a gente fez uma cabine portátil, porque era muito caro fazer essa locação de equipamento. A gente inventou uma cabine assim que a gente conseguia levar para os lugares que não precisava ter essa locação. Não funcionava perfeitamente? Não, obviamente que não. Mas era um quebra-galho e possibilitava que a gente tivesse audiodescrição em alguns lugares que não seria possível se a gente precisasse fazer essa locação de equipamento, que é super caro. Então, acho que essa questão é uma questão mesmo da gente conversar e tentando buscar as possibilidades, né? Às vezes também não precisa fazer essa questão com equipamento, né? Todo com fone de ouvido, com transmissor.
dá para fazer uma coisa ao pé do ouvido, né? A gente senta perto da pessoa e vai falando diretamente com ela. Então, é uma questão de ir estudando as possibilidades dentro do contexto, dentro da realidade daquele projeto lá, e ver o que a gente consegue fazer. A Luciana acabou entrando, né? Ela tá aqui com a gente agora, né? Bem-vinda, Luciana, a convidada que estava faltando. E chegou no momento oportuno, né? Porque a gente está falando justamente sobre lugar que você entende bastante, né? Você e Deise entendem bastante, que é esse equilíbrio, essa balança que é formar uma planilha orçamentária, né? E aí incluir, né? Como incluir, né? A acessibilidade dentro de uma planilha orçamentária, dentro das limitações, tanto as limitações da grana mesmo, né? Quando a grana de um projeto é menor, como o Decentra, Zona Cultural para a licitação, ou às vezes até das próprias porcentagens, né? Que os editais impõem, né? Você tem um teto de porcentagem para rubricas, né? E eu queria saber de você, Luciana, e da Deise, né? Como você enxergam as possibilidades de fomentar uma maior acessibilidade dos espetáculos, né? Visto tudo que a gente tem no mercado hoje, né? Essa disputa, muitas vezes nessa balança ali na planilha, você vê muitas vezes os atores, diretores abrindo mão de um cachê dentro de uma dignidade do mercado, né? Como fomentar hoje, dentro da realidade que a gente tem, um aumento, né, da acessibilidade dos espetáculos hoje na cidade, no estado e no país. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu vou pedir desculpas, porque assim, eu estava na correria hoje, mas consegui chegar pelo menos agora, nesse momento. Então, eu tenho percebido assim que os proponentes, os projetos, eles não pensam essa parte de acessibilidade como parte do projeto. Então acaba que ela fica um pouco onerosa porque não traz a acessibilidade para compor o projeto. Pegando um espetáculo, né? É impossível imaginar uma montagem sem um diretor, sem um ator. Então, eu fico pensando, se a gente coloca a acessibilidade como parte do projeto, e não como um anexo, né? um adendo só para cumprir um edital, é mais fácil da gente vislumbrar possibilidades, tanto financeiras, como parcerias, como apoio, porque aquela ação ela vai compor a grade real do projeto, sabe? E com esse projeto, que eu tenho acompanhado um pouco mais perto com a Marina, eu tenho visto isso, assim, essa parte da acessibilidade, ela tem que fazer parte do projeto, ela tem que ser pensada junto, quando a gente está naquele processo de concepção, né? O que vai ser feito, o que vai ser enviado, e aí também pensar na acessibilidade junto. Porque uma das coisas que eu tenho percebido, e que aí é o que o Sartre falou, né, dessa questão de montar a planilha, é que os proponentes, geralmente, eles pensam na ação, e como é um item obrigatório dos editais, aí eles vão pensar o que vai ser. E, em sua maioria, acaba sendo a Libras. E, às vezes, nem sempre a Libras é o ideal ou é o momento para aquele projeto, sabe? Tem outras possibilidades. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, como não é nem motivar, é como fomentar, é como formar, é como pensar a acessibilidade como parte do projeto. Não como uma coisa que eu vou agregar ela lá no final, quando eu já estiver com o projeto todo pronto, falar, vou pôr algo aqui porque é obrigatório, mas ele compor verdadeiramente o projeto, sabe? Eu acho que isso é importante, isso é necessário para que a gente, para que essa ação ela se torne
parte, né? Ela faça parte desse corpo, desse projeto como um todo, sabe? Eu fico pensando nisso. Não sei se eu estou falando bobagem, gente, porque eu cheguei aqui agora e tal, mas é isso que eu tenho pensado sobre a questão da acessibilidade nos projetos hoje. Ele não ser só um item para que cumpra um edital, mas ele ser um item que componha, que faça parte do seu projeto. E aí você vai conseguir pensar qual que é a melhor ação, em vez de simplesmente colocar alguma coisa para cumprir um edital, uma obrigatoriedade. Anitta? Oi, Luciana, concordo plenamente com você e eu acho que para quem trabalha com acessibilidade, isso é um sonho, sabe? A gente conseguir participar de alguma forma, né? Um pouco mais cedo, não ter essa coisa, agora, meu Deus, tá chegando no finalzinho do projeto, você, meu Deus, a gente precisa pensar na acessibilidade. Vamos correr, tipo, aí vai correndo procurar um profissional. Eu acho que isso agrega muito na qualidade do recurso de acessibilidade também. E eu acho que tem uma questão muito importante, que eu acho que muita gente também deixa para o final, porque não considera o público com deficiência como público de fato, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver esse público. Mas é aquela questão do dilema Tostines, né? As pessoas não vão ao teatro, as pessoas com deficiência não vão ao teatro porque não tem recurso de acessibilidade ou não tem recurso de acessibilidade porque as pessoas não vão ao teatro, né? Aí é uma coisa que vai se retroalimentando, né? Se os espetáculos começam a ter recurso de acessibilidade, as pessoas começam a ir. Aí você tem essa questão de formação de público. E as pessoas começam mesmo a frequentar. Não é uma coisa pontual, né? Mas pensando, né, um país que não tem a cultura da inclusão, né, no nosso dia a dia a gente não tem cultura da inclusão, as pessoas, a maior parte das pessoas não sabem nem como incluir, não sabem como funcionam os recursos de acessibilidade. Vocês entendem que essas obrigatoriedades, a maior parte das leis hoje tem, ou se não é uma obrigatoriedade, é uma pontuação, né, para os recursos de acessibilidade. Você acha que isso tem conseguido mudar esse quadro de alguma forma, caminhar para esse lugar da acessibilidade enquanto algo não apenas como um cumprimento de meta, mas entendendo que é algo tão fundamental para o espetáculo quanto abrir a cortina para o público assistir? Eu acho que em alguns casos, sim. Melhorou muito nos últimos anos. E tem gente que realmente já teve essa tomada de consciência. Mas eu acho que é isso mesmo. Quando a pessoa começa a perceber que as pessoas vão, é só oferecer o recurso ali que as pessoas vão, sabe? Não só oferecer o recurso, né? Tem um pacote também, né? Você facilitar, a recepção da pessoa tem que ser boa também, né? O acesso, o transporte da pessoa tem que ser facilitado, várias coisas, né? Mas eu acho que tem melhorado muito. E eu acho que faz muita falta esse tipo de conversa, né? Entre os artistas, os produtores e os profissionais de acessibilidade, para a gente ir se entendendo também, né? Dudu toca a mão levantada. Tudo para quem não sabe, o Ciro Gomes é um grande fã do Dudu e imita o visual do Dudu ultimamente. O Ciro Gomes está muito parecido com o Dudu, mas o Dudu tinha essa aparência antes do Ciro Gomes, então é o Ciro que está imitando ele. Então, você pode falar, Dudu. Eu já fui mais bravo igual o Ciro Gomes. Hoje eu estou um pouquinho mais manso. Vocês estão me ouvindo? Estamos, mas não estamos te vendo. Sua câmera está desligada. Ué, será que... Então, agora sim. Eu acho que acontece o seguinte: a nossa sociedade, tudo funciona no geral. A questão da pessoa com deficiência nos espetáculos é igual a questão da sociedade em comum. Eu acho que o teatro, por exemplo, tem muito pouco público
E isso atinge todos os tipos de pessoas. Então, atinge a pessoa com deficiência também. A nossa sociedade é preconceituosa com tudo, inclusive com a pessoa com deficiência. E se a nossa sociedade é preconceituosa, é duro falar isso, porque eu sou um artista, mas tem muito artista preconceituoso. Por quê? A informação já está posta. E muitos querem ignorar também. Então, isso acontece. Então, quando a gente fala em inclusão, tem que ser assim, é muito amplo. Não é só a parte do artista, porque assim, o acesso ao teatro, o apoio, por exemplo, quando Marina e os meninos e meninas me chamam para fazer uma mentoria, mostra o inverso, é um passo dado. Um passo dado que quando eles fizeram o primeiro espetáculo deles, eu bati na porta e falei, deixa eu subir no palco para ver o cenário. Eu acho que ali despertou alguma coisa que eles falaram, opa, tem algo para ser feito. Eu acho que o resultado vem quando eles me participar desse processo com eles. Eu, aqui em Belo Horizonte, eu só assisto espetáculo de artista local se eu for antes no palco. Se ele não se manifestar, ele perde um público. Eu não assisto. Alguns desses que eu já assisti, no espetáculo seguinte, me convidam a ir ao palco. Mas outros simplesmente esquecem. O porquê eu não sei. Aí eu volto de novo e falo, você lembra que eu vim assistir? Então, isso que foi falado um pouquinho antes, acho que foi a Luciana, enquanto o artista também não colocar a acessibilidade como parte do espetáculo, não vai fomentar público, não vai abrir portas. E se a gente precisa fomentar público de modo geral, a pessoa com deficiência pode ser um grande público. Porque existe uma camada muito grande de pessoas interessadas. Então, eu acho que essa porta tem que ser aberta, essa discussão tem que ser... Agora está sendo feita a discussão. Isso é importante, porque tem que se abrir condições. Uma outra situação, existem muitas pessoas com baixa visão. Se ela sentar na primeira fileira, ela consegue ver alguma coisa. Mas se ela sentar na quinta, ela já não vê nada. Então não tem essa preocupação também. Às vezes no espetáculo tem acessibilidade, tem audiodescrição, mas pega as pessoas, são 10 pessoas com deficiência, transforma elas num gueto, coloca lá no último lugar, como se elas fossem... Eu sei que tem umas questões técnicas nisso, né? Mas mesmo assim, coloca elas isoladas e aquela que tem baixa visão não tem a chance de enxergar. Então também não é legal isso. Então assim, eu acho que uma das coisas que os artistas tinham que fazer é conversar com as pessoas com deficiência. De fato, né? É criar fóruns, seminários, discussão, ir atrás, puxar. Porque se realmente quer esse público, vai ter que ser feito um trabalho mais profundo para acontecer. Porque o meu papel isolado, eu consigo. Mas e os outros? Como é que vão fazer? As pessoas, de modo geral, não são artistas igual eu, que entro nos camarim e vou entrar por dentro do palco. As pessoas não vão fazer isso, né? Enfrentar, abrir a porta por si mesmo, né? Então, eu acho que o artista vai ter que despertar para isso. Essa opção de levar para o palco antes era uma coisa que todo cartaz de espetáculo de teatro aqui em BH podia ter. Visitação de pessoas com deficiência com meia hora antes, acessibilidade. Um bate-papo ali de 10 minutos resolve tudo. Eu sou artista, faço espetáculos, eu sei que às vezes o espetáculo é corrido ali antes, mas dá para parar 10 minutos e receber algumas pessoas de forma ordenada, de forma organizada, né? Para que possam ter acesso. Mas só lançando essa fala aí para os demais continuar. Daisy. Ei, gente, para quem ainda não dei boa noite, boa noite, boa noite. Uma delícia estar aqui, uma delícia.
Acho muito necessário a gente estar tendo esse tipo de conversa. E é muito engraçado. O bom da gente viver é que a gente acompanha a história. Então, assim, eu vi o meio de produção cultural em Belo Horizonte vencendo etapas, aprendendo a fazer projetos, né? Eu lembro muito quando começou a aparecer, né, as leis e os projetos, né? Quando vinha a tal da contrapartida social, e você vê, né, alguns projetos que você via lá, contrapartida social, uma grande maioria, e isso eu estou dizendo como servidora pública que analisou projetos para a lei, né, alguns anos para trás, e tinha gente que entendia contrapartida social uma oficina de qualquer coisa. Não tinha nem no projeto o que seria aquilo. Está previsto uma oficina que a gente vai dar numa região de vulnerabilidade social, caçamba. Então, eu acho muito legal viver e ver que as coisas vão mudando. E eu entendo, gente, as coisas tudo como uma construção. Quando a gente consegue conquistar alguns direitos, a gente apropria deles e começa a querer outros. Então, tudo isso que a gente está falando tem muito sentido. Tem que partir do artista, e aí diz desse escrita, desse projeto que a Anitta estava dizendo, o que é que você quer com a sua arte? E isso está ali no seu projeto, quando você tem convicção daquilo que você quer. A acessibilidade, ela entra como um acessório no seu projeto ou ela é um objetivo que está ali como pilar daquela sua construção? E eu estou falando isso porque já tem um tempo uns 3 anos que eu saí da cultura e estou trabalhando numa área de assistência social que eu venho lidando com um público que requer a mesma acessibilidade que são as pessoas idosas. E é engraçado, o meu lugar, né, uma das minhas funções nesse lugar onde eu trabalho, é receber alguns produtores, e a minha conversa é exatamente essa. Não me interessa que você tem lá algumas... eu tenho umas apresentações para fazer para pessoa idosa, quero trazer aqui o centro de referência da pessoa idosa. Isso não me interessa. Tem que começar a enxergar a pessoa idosa, entender a demanda dela e incluí-la nesse processo. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo de ter entrado nessa equipe que pegou para mim a acessibilidade de 2 frentes que eu acredito que é muito necessário a gente modificar urgentemente já, que são a inclusão, né, das pessoas que têm essa necessidade de perceber a arte por outros canais, né, e isso inclui pessoa idosa, pessoa com deficiência visual, auditiva. Como é que a gente chega nesse povo? Então, vem da postura do artista, o que ele quer com a sua arte, vem da nossa postura, inclusive, como sociedade civil. A gente fica conversando aqui, mas é muito necessário uma participação dentro dos conselhos municipais, seja ele da pessoa idosa, de cultura. Ninguém vai fazer um edital que prevê determinada... por exemplo, essa sugestão do Dudu é sensacional, sabe? Que isso não venha como uma ordem, mas que venha com um peso a mais no seu projeto. Se você atende com antecedência essas pessoas, por que não? Mas se isso não chegar nos conselhos, isso não vai provocar nenhuma modificação em edital. O que eu quero dizer é que a gente tem que ser mais protagonista em tudo que a gente está fazendo na vida, se a gente quer um bem mais coletivo, né? E isso foi uma das coisas que me atraiu muito nesse projeto, que a gente está trabalhando 2 públicos que me interessam muito. E não é me interessa como pessoa. O que eu estou querendo fazer nesse mundo? Isso vai muito além de ser artista, sabe? E eu acho que é muito necessário conversas como essa e mobilizações. Não é só esperar que o poder público venha, né? E o que tem aqui né, que pode melhorar. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar? Né? E entendendo que, à medida que eu conquisto um direito, eu já me empodero e eu quero outro. Eu quero mais inclusão. Eu quero mais pessoas. É por aí. Obrigada.
A Anitta dizendo que ela vai ter que sair, né? É uma pena, tava muito legal. As pessoas são só. As suas falas estão bem precisas, né? E você traz um local técnico, né? Inclusive, a próxima pergunta fazer desse local técnico. Mas agradecer a sua presença aqui. Eu acho que não à toa, né, você está participando aqui e do projeto. Só engrandece a cidade ter uma profissional com você participando de um projeto como esse. Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu acho muito legal, na verdade, fundamental esse tipo de conversa, juntando tanta gente diferente, né? Pensando na mesma coisa, né? Muitas cabeças diferentes pensam muito melhor. E, bom, eu me coloco à disposição, eu espero que a gente tenha outras oportunidades para ter, né? Não sei, quem sabe que sai alguma coisa interessante daí, um fórum, alguma coisa assim, né? Para a gente poder discutir mais. Mas infelizmente eu vou ter que sair mesmo. E, bom, espero que a gente continue de alguma forma essa conversa aí. E boa live para vocês, então. Tchauzinho, gente. Boa noite. Obrigado. Marina está com a mão levantada também. Eu queria só falar uma coisa rápida, e até agradecer a Anitta também a saída, mas é só porque quando o Dudu toca no assunto de que, quando a gente estava apresentando a Cicatalha, ele foi lá e se apresentou e falou: pessoal, eu posso conhecer o cenário, posso conhecer o figurino de vocês antes do espetáculo, foi fundamental para a gente estar aqui fazendo Juntos o de casa, né, dessa formação do Juntos Trem, que inclusive todos nós passamos pela formação na Arena da Cultura, que é outra escola assim, de teatro e de vida, né? Que muda, forma a gente de todas as formas, e o Dudu com certeza colocou essa semente aí, porque foi fundamental essa troca com o Dudu, e daí que surgiu, assim, o comecinho dessa história. Só queria pontuar isso aí e agradecer. Lu? Então, gente, eu não sei se isso foi comentado, mas tem uma coisa que o Dudu falou, que é essa questão da captação de público, né? E uma das coisas que eu percebo nos projetos que tem acessibilidade é que não tem a divulgação disso, não tem a publicidade disso como deve ser feita. Se coloca a acessibilidade, mas a publicidade, o chamamento, o convite, a informação para que o público venha ainda é muito precária. Ela não chega a quem tem que chegar. Então, como que a gente... porque não adianta muito também só colocar a ação lá se a gente não divulga, se não é divulgado, se não chega a quem precisa, até para fomentar e levar esse público ao teatro, aos festivais, a oficinas também, né? Porque quando a gente fala, tem toda uma ação que que a gente pode oferecer quando é pensado durante todo o processo, né? E a publicidade dessa acessibilidade tem me preocupado muito, porque não é amplamente divulgado ou não chega a quem realmente deveria chegar. E eu não sei se vocês comentaram sobre isso, se tem pensado nisso também, de publicizar essas ações. A inclusão, né, ela está no espetáculo, mas ela não está na ferramenta de divulgação do espetáculo, né? E aí isso é um desafio tanto para como fazer a acessibilidade da divulgação e também, às vezes, tem a acessibilidade da divulgação, mas ela não é levada para o local, né? A mídia que tradicionalmente já chega ao PCD, né? Porque existe, né? Com certeza, as mídias que já tradicionalmente ele já acompanha, porque tradicionalmente a mídia já é convidativa a ele, né? O Carlito está com a mão levantada.
falar, Carlitos. Então, vamos lá. Sobre essa questão da divulgação, é muito importante e está sendo construído, né, como todo o processo, essa rede de divulgações. Eu tenho notado que isso tem se ampliado bastante e que é muito importante o contato, no caso do deficiente visual, né, com instituições e com grupos, pessoas que trabalham com isso. Quando eu fiz o curso de consultoria em audiodescrição, foi com uma empresa lá de São Paulo, a Ver com Palavras, e eles também demonstraram uma preocupação muito grande com essa construção do público. Então, no processo, por exemplo, da audiodescrição, os próprios audiodescritores e consultores têm esse cuidado, né, de ampliar essa rede de pessoas com deficiência, com as quais eles têm contato, para fazer essa divulgação. E hoje, com a tecnologia, então você tem o WhatsApp, funciona muito, ajuda muito nessa divulgação. E o contato com instituições, por exemplo, a Biblioteca Pública Estadual, o setor Braille, né, eles divulgam muito eventos de terceiros, quando eles são estimulados, quando eles são solicitados a fazerem isso, procurados, né, para esse objetivo. E tem outras instituições na cidade que têm esse papel bem preponderante. Assim, o desejável é que se ampliasse ainda mais e que outras instituições fizessem essa divulgação. Eu não sei como é que São Rafael trabalha nesse sentido, a Escola São Rafael, né, para deficientes visuais, e outras instituições, mas tem muitas que trabalham nesse sentido, e é muito importante, porque é esse boca a boca, e aí um chama o outro, um anima o outro, e essa questão da acessibilização que a Anita falou anteriormente, né, de dar acesso, de pensar na acessibilidade, divulgar com antecedência o local e, às vezes, informar sobre formas de acesso, ônibus, metrô, e pensar também em locais acessíveis, né, a toda a cidade, acaba sendo uma soma de elementos que tornam mais fácil o deslocamento e propiciam o acesso de quem às vezes tem dificuldade de mobilidade e outras dificuldades. E a divulgação também dentro desse processo é essencial, e ampliar essa rede, pensar em meios, rádio, por exemplo, também é muito acompanhado, e de todas as formas possíveis, que às vezes, mas a questão, se isso, para isso não ser muito oneroso, você tem então os meios de tecnologia que a gente usa muito, o próprio Facebook, o Instagram, apesar da dificuldade de uso, a gente usa bastante, mas o WhatsApp tem sido muito usado. Enfim, tem várias formas, e é uma questão muito, muito importante a se pensar mesmo, porque para chegar a um público tem que ter realmente esse diálogo, essa divulgação muito cuidadosa, muito bem pensada. Eu queria focar um pouco agora na parte técnica da construção do espetáculo. O Dudu, ele falou desse convite, né, a conhecer o cenário, conhecer o figurino, né, e um espetáculo se propõe, né, a ser um espetáculo, né, acessível, obviamente tem que passar por todo o processo de criação, né, a acessibilidade. Então eu queria ouvir um pouco, né, de Stacy, de Rogério, né, onde está esse local, quais os desafios, né, na parte técnica da construção desse espetáculo. Eu escolho em começa. Então, Sartre, estão me escutando bem, gente? Sim. Primeiro, quando eu recebi o convite da Marina para poder trabalhar nesse cenário, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de trabalhar com a Marina, mas quando eu cheguei a poder fazer esse trabalho, a confecção mesmo do cenário, na casa dela, eu tenho que dar esse relato, né, porque eu fiquei muito emocionado de fazer esse trabalho, não pela a questão do cenário
para a peça, mas porque eu vi a família da Marina toda mobilizada para fazer esse cenário. O marido da Marina, a mãe e o pai. E especialmente o pai dela, porque é uma pessoa que eu menos tive contato com ele, e eu fiquei emocionado por essa questão, porque me remeteu muito ao meu pai, né? Meu pai já tem mais de 25 anos que ele faleceu, a minha mãe também, eles não me viram no teatro, não viram nada, e eu fiquei muito emocionado com essa questão da família dela envolvida. Eu fiquei pensando, pô, será que meus pais estivessem vivos, se eles estariam me apoiando desse jeito, dessa maneira? Então, pois bem, eu só queria deixar essa fala, porque, para mim, eu fiquei realmente emocionado de trabalhar, fazer parte dessa confecção desse cenário. E é isso, esse desafio, né, de como levar esse material para uma pessoa que não enxerga, como construir isso, né? A Marina já tinha, na realidade, eu ajudei na confecção, porque a Marina já tinha muito a ideia, né, do trabalho que seria feito, né? A mãe dela é uma artista plástica, né, faz um trabalho de quadros com goivas, né, vai esculpindo na madeira o quadro, e a Marina levou essa questão para o cenário, né, para ter as ranhuras, para ter essa questão da madeira, para as pessoas sentirem, tatearem, e sentir até mesmo a questão do cheiro, né. Eu já peguei o processo muito bem explicadinho pela Marina, e eu tive ajudei na maneira que eu podia, no meu entendimento do material que estava sendo trabalhado, né, que é a madeira, que é o tecido, que os parafusos, e é isso, eu ajudei, né, nessa questão, mas a criação todinha foi da mente da Marina. Eu queria só pontuar, né, já que o Rogério colocou na conversa, porque, na verdade, essa concepção ela veio desde a criação do projeto, né, inclusive a escrita foi minha e da Marina Linhares, e a gente já planejava que o cenário ele fosse tátil, né, que ele fosse mais um elemento, e por isso que a peça é uma peça áudio interativa. Então, a gente sempre imaginou que o cenário ele tinha que ser um fator muito importante para trazer esse contexto da peça. No início, a ideia era para ser minimalista, até hoje o pessoal me zoa muito com isso, que a ideia era ser só uma mesa, praticamente. Mas, à medida que a gente foi criando as cenas, né, foi fazendo a construção mesmo da peça, foi surgindo outras necessidades. Então, um dia a gente falou assim, não, tá precisando de um fogão. Então, foi à medida da interação mesmo dos atores com a peça, com as ideias do que tinha que fazer, que foi surgindo esse cenário. A gente discutiu muito sobre ele, e aí até que chegou num desenho, que foi até o Marcelo que criou esse desenho, com o conceito todo, assim, de cores, de como seria esse fogão, como seria essa pia, como seria essa mesa. Vão ser cadeiras mesmo, eu lembro que até foi uma decisão até da Deise, gente, bota banco, simplifica. E aí os detalhezinhos realmente que a gente buscou fazer com bastante esmero, assim, para que fosse realmente tátil e trouxesse mais elementos para essa construção. Então, a pia com tijolinhos e vários outros elementos para trazer essa realidade. Se a Marina quiser complementar, ou o Marcelo, ou o Rogério, quem quiser. Aproveitando, porque você falando, tem certas coisas que vai escapando da memória da gente, né? Então, como já estava trabalhando com madeira, muita madeira, né? Depois que você falou que eu fui lembrando da questão que eu falei para você, que eu acho que a gente deveria trabalhar com barro, né? E eu peguei a argila, levei a argila, né, para poder fazer essa textura do fogão, né? Que também nas fazendas, nas casas do interior, que de Minas, ainda se tem muito fogão a lenha feito do barro, não, sabe, não aquele fogão ainda com cimento e tijolos, mas aquele tijolinho que o
o pessoal da roça ainda modela, faz a caixinha na madeira, joga areia lá dentro e joga o barro, amassa, e depois vem lameando com barro, ou argila ou o próprio barro, terra de formigueiro, que eles trabalham muito, né? E essa questão desse fogão, você passando a mão, você vai quem já esteve numa roça, mesmo que a pessoa que não enxerga, vai lembrar desse fogão. Fogão de taipa, Rogério. De taipa? De taipa, e depois ele é caiado. Exatamente. É isso aí. A Marina também, a gente queria trabalhar muito com a chama, ser realista, mas depois a Marina viu que a gente viu também que não precisava dessa coisa de ter a chama na lenha, que precisava ter, era o cheiro, né? E tem certo momento que a gente sente o cheiro da madeira, sente o cheiro das folhas, e é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo, porque eu vou falando e às vezes eu vou esquecendo de certas coisas, mas é isso. Eu achei um trabalho muito lindo, o grupo é muito legal, são pessoas que eu gosto, e quando a gente trabalha com pessoas que a gente gosta, o trabalho rende. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que a Deise conhece muito bem, que é o Joaquim Elias, né? E ele falava que a gente, para fazer teatro, a gente não precisa ser amigo, mas se a gente for amigo, muito melhor, é melhor para fazer o trabalho. Então é isso, a gente quando entra num trabalho que pessoas acreditam na gente e dá possibilidade para a gente fazer o que a gente quer também, que é o que a gente pensa, não é porque o projeto não é meu, mas a gente pensar junto, isso é muito legal. Não, porque tem que fazer isso ou aquilo outro, né? Vamos discutir, vamos ver o que fica melhor para fazer o trabalho. Stacy. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo pela oportunidade, pelo convite, meus amigos que estão aqui, todos os participantes. Obrigada. Vou falar um pouco do processo, assim, eu sou figurinista há um tempo, mas eu nunca tinha recebido tal convite. E sim, provocou várias questões, assim, sobre a minha formação, sobre como que eu trabalho, e até questionamentos dos outros figurinos que eu já tinha criado. Então, gostei muito da fala da Deise, que é um lugar que a gente precisa estar provocando o tempo todo, da Anitta também, da questão do edital, dessa acessibilidade, ela não está só porque é um espetáculo acessível, mas pensar nisso sempre. E aí eu percebi que, como artista, eu tive várias falhas. Mas eu acho que é isso, né? A gente participando de vários projetos para aí poder questionar como que é a nossa posição também diante de todas essas questões sociais que a gente precisa ter como pauta para poder executar um bom trabalho. E aí eu achei muito maravilhoso que Deise e toda a equipe, eles sempre estiveram muito abertos para tudo que eu apresentei, e me direcionando também para um lugar que precisaria estar certo, assim. Então, tem uma direção, não é uma criação solta, né? Tem um objetivo aquilo ali. O cenário, ele tem todas aquelas texturas porque tem um objetivo. E aí foi o que eu trouxe para o figurino também. Então, a minha pesquisa, além de trazer toda essa parte visual para poder acompanhar a história, o enredo, né? Respeitar o clima, respeitar a história de cada personagem, a personalidade de cada personagem, eu fiquei pensando muito nessa questão da distância e a questão do tato também. Eu não trouxe nenhuma foto aqui, eu poderia ter trago algumas fotos, né? Para poder mostrar como referência. Mas o figurino, ele respeita esse cuidado muito carinhoso do espetáculo, essa parte sensível dele, da memória, e
se você, né, assim, né, quem estiver confortável também no dia, e passando a mão, tiver o contato com o figurino, ele vai ter um relevo dos bordados. Então, eu trouxe para dentro do figurino a parte do tato e a parte do olfato também. Então, que permite questão do visual, assim, da distância, de cada personagem ser identificado um pouco mais fácil. Uma questão de paleta de cor também, deixar cada personagem muito bem definido. E cada personagem com essa história do figurino, assim, eles são muito únicos. Então, eu não trabalhei nesse figurino com uma linha muito, como que eu posso falar? Ela quebra, sabe? Então, assim, o personagem do Ben Johnson, ele quebra, o personagem da Marina, ele quebra, e aí a gente vai quebrando cada personagem, até por personalidade de cada um, mas para poder ter essa identificação visual mais tranquila quando o espetáculo vai acontecendo. E isso mexeu muito, acho muito boa a fala do Rogério também, de falar sobre a memória, de como que isso pegou também ali no meu coraçãozinho, que minha família é da roça. E foi todo um processo muito carinhoso, muito carinhoso. Então, eu sou amiga dos meninos há muito tempo também, então eu fiquei muito honrada desse convite, muito emocionada, aí começo a chorar, né? E fazer parte disso, assim, equipe toda confiar em mim, né? Eu nunca tive esse contato, leiga que só, e trazer esse espaço de um diálogo seguro também, um lugar seguro para a gente poder entender como que a gente pode melhorar todos esses processos como artistas. Então, basicamente foi isso. Obrigada, estou concluindo minha fala aqui agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, me perguntar também. Não, eu acho que né, tudo isso falado só sentido porque tem um elemento do teatro, né, que tem gente que acha que não é muito importante, mas acho que é bem importante, que chama ator e atriz. Então, queria ouvir um pouco, né, do elenco, né, desse desafio, né, que eu acho que a responsabilidade maior está em cima de vocês, né, como concretizar tudo isso, né, ter todo esse pensamento, todo esse conceito, ter equipe técnica, mas quem vai levar isso ao público são vocês. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Boa noite. Aqui quem vos fala é Ben Johnson. Eu acho que eu estava um belo dia lá em casa, chegou uma mensagem no WhatsApp. O que você está fazendo? Eu falei, tô de boa aqui. Você topa fazer uma loucura? Eu falei, depende, bora. Marina falou, olha, eu e a Marina Linhares, nós estamos escrevendo um texto, a gente está na pandemia, a gente não pode fazer muita coisa, você topa fazer um texto áudio descritivo com a gente? Eu falei, bora, vai ser fácil, né, aqui dentro de casa, e não estou fazendo nada, e começamos a fazer isso no meio da pandemia, sabe, assim, um texto muito grande, a gente fez o projeto, se encontrava quase todos os dias online, e aí a gente começou a mandar para os projetos, fizemos algumas coisas, e aí esse ano ela falou outra loucura, gente, estão mandando um projeto para a lei, quer participar dessa outra loucura? Que aí começou a incluir outras pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, Daisy, Stacy, eu já conheço há muitos anos, Carlito, Dudu, assim, de muitos anos também eu conheço Dudu, e dentre outras pessoas, assim, eu conheci só pessoas maravilhosas nesse projeto, e falou, olha, vamos formar essa audiodescrição num espetáculo teatral? Eu falei, pô, caraca,
Isso é muito difícil, né? Passar o áudio, que é mais uma telenovela, para um espetáculo onde vai ter figurino, vai ter cenário, que tem audiodescrição, que tem toda uma gama de coisas. Como que a gente vai fazer isso? Isso, no primeiro momento, foi um parto, sabe? Foi uma coisa que eu falei, pô, aí veio a Daisy, que sorrisão, vamos lá, e tal. E a gente começou nesse processo maravilhoso com essas pessoas que nos ajudaram muito, dando pitacos, dando falas muito assertivas. Eu acho que a gente chegou num momento que a gente achou que não ia sair. A gente ficou muito... Em vários momentos a gente ficou frustrado, a gente ficou pensando, pô, será que isso vai chegar? Será que a gente está mastigando muito? Será que a gente não está descrevendo direito esse texto na boca? E a Deise falou, olha, eu trabalho com idosos, esse lado que vocês estão indo não tá legal, tá muito caricato. Não é porque você é velho que você tem que falar caquético e o velho não tá capengando. Não é que você é da roça que você tem que... E como que é essa naturalidade? Eu acho que esse projeto, ele foi, assim, surreal, foi instigante, e eu acho que a gente não tem nada pronto ainda, eu acho que a gente está se descobrindo dia após dia. Eu acho que a cada espetáculo que a gente já fez, cada dia é um apontamento diferente, é uma percepção diferente de idosos, de crianças, de várias pessoas, assim, que você chega e fala, pô, eu não percebi dessa forma que chegou. Então, acho que é um espetáculo que vem transcendendo assim, durante esse projeto. Falei. É isso. Pato, você tá ainda? Oi? Oi, tô. Então, você tá ajudando eles se descobrirem? Tá sendo um desafio ajudar eles a se descobrirem, igual o Ben falou? Uai. Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo que está aqui, ao vivo, que vai assistir a gravação. Eu sou a Priscila Pata, sou uma pessoa não branca, de cabelos castanhos, com mechas brancas, na altura dos ombros, tenho franjas. Estou com uma blusa preta, de gola redonda, e tem um fundo aqui de várias rosas e rosas brancas. Queria também aproveitar e começar agradecendo mais uma vez e publicamente, né, o convite que Marina me fez para poder trabalhar junto com vocês todos. Eu sou da área da dança, sou prioritariamente da área da dança e tive a oportunidade de trabalhar com a galera fazendo a preparação corporal. E claro que é sempre um desafio, né? Principalmente por eu estar mais do que tudo acostumada a trabalhar com pessoas que dançam. Então, pensar uma preparação corporal para corpos, não para corpos diversos, mas para públicos de corpos diversos, eu acho que foi para mim o maior desafio. Como sensibilizar um corpo que não necessariamente vai ser visto pelas pessoas, mas ele vai ser acessado a partir de outros sentidos e de outras inteligências que o corpo tem. Então, essa foi a primeira questão que surgiu para mim. E aí eu não tive dúvidas ao propor para eles uma experiência com um método que chama giroquinesis, que é um método de movimento que pensa o corpo como um corpo holístico, né? Ou seja, a gente não é só o corpo físico, mas a gente também é um corpo emocional, um corpo mental e um corpo energético.
E a forma como você pensa afeta os seus outros corpos, a forma como você sente afeta os seus outros corpos, e assim sucessivamente. E o giroquinesis, além de ter essa visão holística de corpo, ele é um método democrático, porque ele é pensado exatamente para corpos, no plural, e não para este ou aquele corpo. Então, ele considera a diversidade, ele considera a coexistência e ele parte daí. Para quê? Para que a gente possa conseguir subtrair das pessoas, potencializar e maximizar o que cada um tem de próprio. O criador do método, ele parte muito disso, né? Ele fala que o importante é você viver uma experiência com o seu corpo. Então, a gente não tem um lugar a ser alcançado. E isso me pareceu ser uma boa estratégia para a gente poder experimentar para esses corpos diversos, mas não diversos do ponto de vista físico, né? Porque os membros do elenco, eles são pessoas consideradas normais, né? Mas diverso no sentido da proposição, tanto dos personagens e para o público final. Então, a ideia, e também o segundo ponto que foi um desafio para mim trabalhar foi o tempo, né? A gente teve muito pouco tempo de trabalho. Então, mais uma vez, precisava ser uma proposição que fosse muito assertiva, né? Nesse sentido de dar para eles ferramentas com as quais eles também pudessem trabalhar de maneira autônoma, sem que necessariamente eu tivesse que estar presente todos os dias. Então, essa foi a tentativa. E aí, o que eu percebo dessa galera aqui, que eu acho que para mim, como profissional, é que foi o presente também, e é o lugar que me interessa de trabalhar, quando tem essa possibilidade de troca, é que é um grupo extremamente afetuoso e é um grupo extremamente aberto e receptivo a proposições, né? Inclusive, quando há certas dificuldades, quando as próprias pessoas sentiam que, às vezes, o trabalho do dia não estava chegando muito bem, ou que estava rolando alguma coisa e eles, às vezes, sentiam que tinham uma dificuldade, que não estava conseguindo por aquele caminho. A gente conseguiu criar um ambiente de trabalho, acho que seguro e confortável o suficiente para ter, inclusive, esse lugar de troca, né? Que se, por um lado, deveria ser assim em todos os lugares, pelo outro, a gente sabe que não é sempre que a gente trabalha em lugares onde a gente se sente à vontade para colocar também as nossas dúvidas, né, para colocar também as nossas dificuldades, para colocar as nossas questões com relação ao que está sendo proposto. Então, isso, para mim, como profissional, foi um super presente, assim. Bom, eu acho que foi isso, né? Então, foi uma proposição a partir de um método, que é um método que tem sido utilizado mundialmente, desde giroquinesis, ele é um método que ele tem sido trabalhado desde produções de pequeno porte até produções hollywoodianas, por exemplo, né? Tamanha eficácia disso na preparação de corpos diversos para finalidades diversas, né? Então, acho que eu fiz uma aposta arrojada que foi muito feliz por conta da abertura que eles tiveram, da curiosidade que eles tiveram, sabe, da disponibilidade dos corpos deles, da inteligência dos corpos deles, que isso também conta, né? Método nenhum faz milagre se a pessoa não tiver também essa predisposição para o trabalho. E do que eu pude acompanhar os resultados, já para poder finalizar a minha fala, é que eu acho que é um dos trabalhos... eu andei falando isso por aí. Eu acho que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. E eu acho que ele acontece porque as marinas, eu acho que elas, eu percebo elas muito fundamentadas na proposição delas, sabe? Então, e eu acredito fielmente nisso, sabe? Eu acredito que não é o que a gente fala, mas é o como a gente fala. E sempre que a gente parte de um lugar onde a gente está fundamentado, que aquilo está alinhado com o que faz sentido para a gente artisticamente, de fato, dificilmente a coisa não rola, né? Então, é um trabalho sensível mesmo, é um trabalho que toca a gente de várias formas, né? Ele é um trabalho que aconchega, eu acho que ele toca, sem ser panfletário, é um trabalho que eu acho que ele toca em questões que são muito caras e que são muito urgentes para a nossa sociedade hoje em dia, sabe?
E a sensibilidade que eu vejo nesse trabalho, ela acontece de forma plural, né? Ela parte da sensibilidade do corpo físico, mas eu acho que ela vai para outros lugares, né? Então, é de uma sensibilidade política, por exemplo, eu como uma pessoa de fora poderia dizer dessa forma, né? Ou seja, não é um espetáculo que se pretende ser político e crítico, nesse sentido de uma crítica ao sistema, ou de ser uma coisa panfletária, que seja mais objetiva nesse sentido, mas a forma como a sensibilidade é trabalhada nele, ela alcança inclusive esses lugares. E eu considero isso como algo, se não obrigatório, fundamental, né, para a gente poder continuar se pensando e se melhorando como pessoas no mundo, né? Por um acaso, nós que estamos aqui escolhemos a arte como meio de vida, né? Isso é algo que nos une nesse viés, né? Mas, de repente, quem está lá sentado assistindo escolheu outras formas, e isso vai continuar sendo um diálogo, né? Porque existe uma eu chamaria de uma certa inteligência sensível que foi trabalhada no espetáculo como um todo, assim, desde o texto, a escolha da equipe, né, a forma de conduzir o processo, que eu acho que, pegando o ensejo aí do final da Copa do Mundo, foi um golaço. Então, é uma honra. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Leopata. Rafa, feitar, né? Eu ouvi um pouco também do seu depoimento sobre esse processo que o Ben e a Priscila falaram agora, sobre o processo de criação, nesse desafio da criação do ator, mas e aí eu já queria que você emendasse também, falasse sobre a música que você criou, né, para a trilha, e aí puxar o Clécio para essa discussão também, né, entender o desafio do Clécio também, esse processo, né, lidar com o som, né, em um espetáculo, né, de acessibilidade, né? Então vamos lá, Rafa, começa contigo. Olá, pessoal, boa noite. Bem, eu entrei em processo pelo convite da Marina, isso foi lá em meados de 2020, né? Final de 2020. Breno, seu microfone tá bem inaudível. Parece que tá abafado. Melhorou? Fala um pouco mais. Melhorou? Oi, som. Melhorou. Certo. Eu entrei no processo lá em meados de 2020, né? No final de 2020, pelo convite da Marina. E a princípio foi aquilo que o Ben falou. A gente produziu era um espetáculo, só que virtual, né? E ficou aquela vontadezinha de trazer para o corpo, né? Trazer para a cena. E no processo virtual tem menos desafios, né? Porque a trilha você pode gravar, pode ser tudo acionado mecanicamente, né? Teve essa questão também dos nossos corpos não, das nossas vozes, que já tinham sido construídas, mas de forma mais caricata, né? Porque você não tem um corpo para trabalhar também. Então, o único recurso que você tinha era a voz, né? Então, para deixar maior, realmente foi, não é que estava caricato, mas é que era mais expressivo, digamos assim. Com a entrada da Daisy, né, a gente trabalhou isso, foi um processo muito duro, porque já estava construído, né? E a música, e a gente partiu para fazer tudo ao vivo, né? Não tinha nada mecânico mais. E foi junto, foi coletivamente, a gente trabalhando pesado, discutindo, deu confusão, mas somos todos amigos, mas é isso, né? Faz parte do processo criativo. Queria dizer que foi uma delícia participar, é uma delícia estar participando, eu acho que engrandeceu a todos nós esse projeto, vai engrandecer, a gente ainda vai rodar muito com ele, e do ponto de vista mais técnico do que eu acho, assim, eu acho que todas as criações novas deveriam começar a pensar de uma forma mais inclusiva. Esse espetáculo, no meu entender, ele
ele é quase imperceptível que ele é inclusivo, pela sensibilidade que é. A gente narra muito o que a gente está fazendo em cena, né? Sem contar os cenários e tal, e fica não fica apartado, fica inclusivo de fato, né? Porque é para todos, porque entendeu? Ninguém quer nada exclusivo porque tem uma deficiência, né? Todos querem estar juntos. E eu acho que esse espetáculo nos proporciona isso. Seria isso que eu queria dizer, assim. Sobre a música? A música teve grande apoio do Clécio, né, que veio como maestro para organizar a coisa, porque a gente estava batendo cabeça. Mas foi isso, a gente foi criando coletivamente, né? As músicas mesmo, eu já tinha algumas que eu tinha feito e que eu coloquei de fundo, né? Quando o Júnior narra o final, é uma música que eu já tinha, e um belo dia, a música que principia a peça, ela passou por mim. Eu não digo que é minha música, eu acho que ela passou por mim. Porque quando eu estou compondo, que eu sei que é uma música minha, demora a sair. Ela vem maturada, vem num dia, chega outro trecho no outro, porque eu tenho dificuldade. Mas essa música, ela simplesmente passou. Em menos de 10 minutos eu já tinha feito ela. Não, eu não, né? Sei lá quem fez, mas ela foi um canal, eu acho. E é isso. Não sei se precisava dela, mas eu apresentei para a Marina de prontidão gostou, topou colocar no espetáculo e aconteceu. Clécio? Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer muito grande participar de um processo desse, né? Desde o início, desde a primeira reunião, assim, em que eu fui, aliás, eu primeiro assisti o ensaio e no final a gente fez uma reunião. Foi isso, né? Não sei se nessa ordem. Mas, enfim, uma coisa que foi um destaque para mim, assim, é a chance, né, que uma proposta dessa traz, né? Uma chance artística, né? Uma chance de você partir de uma possibilidade, claro, que né, voltando àquilo que a Anitta falou, sem essa coisa segmentada, né, de que é para esse ou aquele público, mas de algo que abraça, né, de outra maneira e convida todas as pessoas, né, ele não exclui um público em detrimento do outro, pelo contrário, né, ele faz uma coisa que é abraçar um público. E pelo viés, nesse caso, de ter um enfoque maior no som. Então, assim, é incrível, né? Eu fiquei muito bem impressionado com a ideia, assim, falei, poxa, mas que sacada boa, isso é do futuro, sabe? Isso é coisa, sabe? Do futuro, isso sabe? Então, lidar com o som, assim, uma coisa que foi muito importante desde o início, foi que, olha, o material, a matéria com a qual a gente vai lidar, com a qual a gente vai trabalhar, é o som, né? Claro, vão ter todos os elementos da atuação, tudo ótimo, maravilhoso, mas o fator do som, ele aqui é muito importante, ele é algo muito essencial. Como em outros tipos de espetáculo, outros elementos são... Priscila, um beijo. Valeu, querida. Então, como em todo, né, todo trabalho existe um enfoque, a gente entende, né, tem esse, tem aquele, nesse seu som, tendo em vista que a gente quer abraçar um público
em especial, né, a gente quer trazer mais elementos para que haja essa inclusão, né, e não, novamente dizendo, criar um viés que é uma coisa de exclusividade para um público, né, criam-se possibilidades de narrativas, né, artísticas, de elementos em que a gente não está habituado a lidar. Às vezes a gente se apoia muito, se escora muito, né, no trabalho. Bem, aí tem trabalhos diversos, mas eu digo que às vezes a gente se apoia muito no visual, então a gente usa projeção, a gente usa luz, a gente usa fumaça, usa isso e aquilo, e num trabalho como esse, você se coloca um desafio para jogar com outros elementos, assim. Então, nesse caso, lidar com o som foi, né, como a Priscila muito bem colocou, um presente assim, para um profissional que lida com o som, que, né, a minha formação em música, e, né, e também eu venho do teatro, né, eu vim para Belo Horizonte fazer teatro, então lidar com esses elementos e com esse elenco que foi super aberto, sabe? E isso é muito importante destacar. Com um elenco que, desde o início, estava atento, assim. Então, o meu trabalho ele foi muito facilitado pelo elenco e pela equipe toda. Ele foi muito facilitado, porque pessoas muito abertas, como eu disse, mas muito empenhadas também em executar e testar e experimentar, porque para mim também foi um desafio de mil novidades, né? Então, né, já sem me delongar muito, então esse trabalho e o processo, ele foi para mim, de descoberta, foi de provocação, que eu acho que eu tive para mim, por estratégia e método, provocar o elenco e provocar um assim, olha, um outro terreno, são outras, né, um outro território aqui, o que a gente vai trabalhar, né, porque está saindo do lugar que a gente conhece, a gente está explorando outra coisa, outras possibilidades. O som né, e todas as... Para além da música, né, também o som de maneira ampla e geral. E também essa coisa que todos pontuaram aqui, que é claro, né, é muito íntimo. Eu sou do interior, né, minha família toda é da roça. Então, revisitar esses sons e propor, né, para a equipe, propor para o elenco possibilidades dentro disso e, claro, mais provocá-los, porque são pessoas criativas e talentosas, então, mais no sentido de provocá-los do que dizer, olha, façam isso, façam aquilo. Isso, de maneira nenhuma. São pessoas que com talento e uma abertura fantástica facilitaram demais o meu trabalho, né? É um processo, então, de gratidão muito grande e, claro, né, para mim, é só um início. Valeu, Clécio. Já estamos dando 1h30, né? Mas eu acho que seria interessante antes da gente caminhar para o final, a gente ainda ouvir um pouco, né, do resto do elenco que está aqui, né? A gente ainda, na equipe, a gente ainda está com a Isabela e com a Kátia, né, que da produção e do financeiro, e tudo que a gente falou está relacionado com elas também. Eu queria abrir para essas pessoas para falarem um pouco, né, dos momentos, né, que marcaram, dos desafios que marcaram nesse processo de criação do espetáculo até agora. Ei, gente, boa noite.
saudando aí todo mundo que está presente ainda na live, quem vai ouvir depois. Gente, primeiramente agradecer por fazer parte desse projeto, né? E vocês fizeram um milagre com a verba que foi destinada para esse projeto. Para vocês terem uma ideia, né? Um projeto dessa monta com todos esses desafios que foram colocados aqui, recebeu de aporte da Lei Municipal de Incentivo à Cultura R$ 65.000,16. Uma peça com 4 atores. 5 atores, né, Marina? Então, já dá para imaginar o milagre que foi feito. E acho que tem uma provocação, né, que foi colocada aqui, acho que a Luciana trouxe, né, a gente está acostumado a trabalhar com peças que trazem a inclusão como um elemento obrigatório. E essa peça, ela é inclusiva por si só, pelo nome. Então, acho que um dos desafios, né, ela foi pensada no momento onde a conjuntura era Covid, todo mundo em casa, online, e ela é executada no momento presencial, né? Então, essa mudança trouxe esses desafios e que a gente teve que ajustar financeiramente aí né, com o projeto em andamento. Então, um dos momentos que eu lembro, né, o valor que era destinado ao transporte da equipe, né, foi pensado o valor. Aí, no meio dessa conjuntura louca, né, o combustível dobra de preço, né, e a gente, ai, desculpa, né, mas caramba, como é que a gente vai fazer agora? E a gente faz, né, readequação pedindo para reajustar o valor do transporte. Aí depois abaixa, porque a gente precisa incluir esse valor numa outra rubrica, né, que demandou muito mais, e aí a gente, então, vamos reembolsar 1 e levar 2, né, então a equipe foi trabalhando nesse esquema de se adaptar à verba destinada, né, eu faço aqui um agradecimento a Stacy, por exemplo, gente, ela pegou o figurino, desenhou, né? Pensou, desenhou, ela entregou o figurino, costurou, foi lá, comprou o tecido. A gente jamais conseguiria fazer isso com a rubrica disponível, né, Stacy, para isso. O trabalho empenhado demandaria financeiramente muito mais. Então, assim, é possível a gente fazer peças de qualidade com bom uso dos recursos públicos, mas a gente não pode esquecer que nós não estamos aqui por caridade, né? É uma forma de trabalho também. As pessoas precisam ser bem remuneradas por aquilo que elas fazem bem, né? Então, uma peça que fica em circulação vários meses, né, requer mais do ator, da atriz, dedicação. Então, acho que esses elementos, eles precisam ser levados em conta pelo poder público, né? Quando você dimensiona o projeto, quando você dimensiona o recurso para projetos que sejam, de fato, inclusivos, né? Porque a gente trabalha com muito amor e acho que essa peça trouxe um ativismo bastante pioneiro, acredito. Acho que a Daisy pode falar mais sobre isso, né, porque é uma peça inclusiva, né, não só no nome, mas em todos os aspectos de entrega do projeto. Acho que pode servir como referência para diversos outros projetos que se pretendam ser inclusivos, e para isso o poder público vai ter que abrir mais o bolso, vai ter que investir mais para que a gente consiga entregar, né, com mais qualidade e necessária, né, para que esses projetos também sejam incentivados, né, nesse sentido. Então, a gente sempre utiliza o jeitinho brasileiro, né? A gente sempre traz alguma coisa de casa, doa tempo. Quando a gente acredita no projeto, né, a gente embarca com ele, mas é preciso reconhecer que se ele tivesse, ele poderia ser mais facilitado, né? Em alguns momentos, não precisaria ser tão difícil. Acho que quando a gente rompe, né, barreiras pela primeira vez, né? O primeiro que mete o pé na porta, né? Ele sempre coloca um esforço a mais. E aí a gente tem que fazer o esforço para que a porta depois não se feche, né? Algumas pessoas vão segurando, as outras vão passando. Acho que vocês chegaram, meteram o pé na porta, né? E acho que agora é continuar para que se incentive cada vez mais projetos que sejam inclusivos, mas que a gente consiga dimensionar mais financeiramente o custo desses projetos, porque em alguns momentos ali a gente, putz, como que vão fazer? Né? E aí, tirar do bolso para trabalhar não dá.
Então, acho que do ponto de vista financeiro, foi muito tranquilo trabalhar com a Marina, porque ela tem uma responsabilidade imensa, assim, com o poder, com a coisa pública, né? Então, a gente escreveu o projeto dessa forma, a gente tem que entregar dessa forma e a gente tem que fazer essa grana dar, né? E aí, todas as vezes que alguma nota fiscal voltou, foi porque eu estava ali, Marina, né? Tem que ajustar esse KNAI, né? Tem que ser de acordo com o que o projeto pede, porque de fato a gente tem uma burocracia aí para responder, e eu entendo perfeitamente, né, que ator sabe fazer arte, né? A burocracia fica com a gente que tenta ali resolver a questão dos números, né? Mas foi muito tranquilo e acho que vai ser um projeto aí que vai ser referência para essa parte de inclusão na arte por muito tempo, e acho que vocês conseguiram cavar, né, essa expertise e vamos trabalhar com ela para os próximos projetos. A Daisy levantou a mão. É só um comentário rápido. Essa questão da burocracia às vezes impede, inclusive, a inclusão, né? Porque você tem KNAIs, né, de ações de acessibilidade acessibilidade que não tem KNAIs dentro do microempreendedor, enfim. Mas, Daisy? Rapidíssimo, porque meu tempo também aqui extrapolou um pouquinho. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que não foi só característica do meu trabalho, que eu acho que é característica desse projeto. Né? Eu entrei nesse projeto com uma proposta muito de escutar, tanto que eu assino não uma direção, a direção esse grupo tinha. O que eu fiz foi uma coordenação, né? E uma coordenação cênica, ouvindo as pessoas, o que eles estavam precisando, o que deveria ser privilegiado em determinado momento. Isso marca o meu trabalho, isso marca a inclusão, isso marca o trabalho do grupo, que é a gente ter escuta e acolhimento. E eu acho que isso aqui é o grande pegada, sabia? E é inclusivo, e a marca da inclusão é essa. Desculpe pelo meu horário, beijo instalado. Tchau, lindeza. Tchau. Obrigado. Isabela, quer falar um pouquinho? Quero, boa noite a todo mundo. Eu acho que, né, a questão da produção passa muito por isso que a Kátia falou também. A produção sem conversar com o financeiro não dá muito certo, né? Porque a gente precisa trabalhar junto. E a questão é isso, assim, tem hora que aparecem demandas na produção que a gente não consegue fazer por causa do financeiro também, sabe? E eu acho uma dificuldade também de ser um projeto para apresentar em lugares que não são teatro, né? A gente encontra muitas questões difíceis, assim, acústica, espaços que são uma sala pequena que cabe poucas pessoas. Igual a primeira apresentação que teve no primeiro CRAS foi, eu acho, mais desafiadora, que era no terceiro andar. Então, e o cenário é um cenário grande, porque ele é todo desmontável, mas assim, subir 3 lances de escada é uma coisa difícil, né? E tem também essa questão eu acho que a produção tem a ver com essa questão da agenda também dos atores, né? A gente não consegue viver só disso. Cada um tem sua agenda, seus trabalhos. Então, eu acho que isso é difícil, né? Conseguir conciliar a agenda do espaço que a gente precisa apresentar, que era os CRAS, a questão da Covid, que a gente enfrentou também, e a agenda. A agenda, para mim, sempre é difícil. Mas eu acho que o projeto começou difícil já a partir do momento que eles começaram a ensaiar online. Assim, eu acho que eles conseguiram muito bem lidar com isso, porque ensaiar online, criar tudo online no comecinho é difícil, assim. Ninguém estava aguentando mais fazer nada online. A gente estava sentindo falta de pessoas, de contato físico, e eles conseguiram criar esse primeiro momento que eu não estava participando. A Marina me chamou para participar, depois que eles já estavam no processo mais criativo presencial, mas eu imagino que deve ter sido bem difícil esse primeiro momento online, criar tudo isso online. Eu estou falando rápido, porque eu sei que o tempo também está corrido, só para poder passar um pouco sobre esses lugares, né? E é uma experiência muito boa que a gente teve no Instituto São Rafael, que também foi um pouco difícil essa questão do cenário, porque não era tão perto o lugar que a gente parou,
o carro onde podia parar, pelo menos não tinha escada, mas estava chovendo, e a gente descer com o cenário todo. E uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, que é impressionante como um cenário daquele cabe num gol bolinha, assim. Todo, o cenário inteiro cabe num gol bolinha. Marina conseguiu fazer alguma coisa ali que a gente, a hora que vê o cenário, fala assim, gente, como isso cabe aqui dentro? E aí consegui levar esse cenário. E eu acho que é isso, assim, eu acho muito bonito, né, o trabalho. Eu estava num momento, quando a Marina me convidou, meio desacreditada com o teatro. E aí, quando eu participei do processo criativo, mas não consegui ver todo montado, né, não consegui ver os ensaios já prontos. Quando eu consegui ver, que foi na estreia lá na Funarte, eu falei, gente, ó, tem muita gente fazendo coisa muito bonita, principalmente por essa questão da acessibilidade, né? Muito bonito ver isso, assim. E foi isso, no Instituto São Rafael. Foi um lugar muito bom, porque a maioria do público eram pessoas com deficientes visuais, e eles, ver a reação deles, ver que eles estavam sentindo, sentir o que eles estavam sentindo, assim, poder presenciar, foi muito bonito, sabe? Eles acharam mesmo que tinha um cachorro em cena. Você via eles reagindo a cada coisa, assim, foi muito bonito, foi muito emocionante esse dia. Então eu vejo assim que está chegando, o espetáculo está chegando, sabe? Claro, sempre tem coisas para melhorar, mas está chegando, e a entrosação do grupo também eu acho muito bonito. Todo mundo, igual né, os outros profissionais aí falaram, tá todo mundo muito entregue. E isso é muito legal, assim, chega no público. E é isso. Como é que está a disponibilidade do elenco agora, para esse momento? Assim, porque ela falou que tem esse problema de disponibilidade do elenco, né? Como é que está a disponibilidade dele agora, para falar um pouco? Mas estamos de boa. Então fala aí, Júnior, já que você... Vamos lá, já jumenta e fala. Eu sou Júnior Fernandes, eu sou ator da Juntos Trem, também, né? Convidado pela Marina, a gente estudou junto no Arena. Cara, assim, foi desafiador fazer isso, esse trabalho, porque, assim, no teatro o que eu aprendi é que a gente ressignifica, né, o que se quer contar, fugindo do cotidiano. E aí, dentro desse processo, eu lembro que a gente começou a ensaiar assim, presencialmente, lá no espaço micro do SATED, numa sala lá, e a gente não sabia de onde partir. Aí, Deise, né, e todos os outros profissionais da equipe técnica foram assim, trazendo para a gente provocações que impulsionaram esse trabalho, assim, eu acredito, sabe? Mas só que dentro de tudo isso, a gente teve que sair do cotidiano do fazer teatral. Que a gente partiu assim, de um lugar muito... Às vezes, para mim, era até assim, meio estranho. Falei, meu, o que é isso? O que a gente está fazendo? E sem saber aonde que iria resultar, né? Onde que isso ia desaguar. Esse cachorro que tem em cena mesmo, a gente teve uma dificuldade para construir ele, como colocar esse cachorro em cena, e acabou que ele veio de uma voz, de um som. Clécio foi muito importante para isso, ajudou a gente, né? Sempre provocando a gente a explorar essa tridimensionalidade dos espaços e desse colocar da voz. E todas as provocações, elas não batiam e voltavam, pelo menos em mim, elas internalizavam, e aí era muito desafiador, porque a gente, por exemplo, eu estou acostumada a pegar um roteiro, um texto, decorar e partir para o ensaio a partir daquilo ali, com outras provocações. Agora, pensar em um público, né, que eu não tenho ainda, eu estou aprendendo a ter esse contato de como que é a escuta, né, de alguém que não enxerga, como que é o olfato dessa pessoa. Me colocar ali foi importante dentro do ensaio, a gente teve provocações de
de escutar o colega, né, passando a cena dele com os olhos fechados, é um outro lugar de estar experienciando ali a cena. E esse desafio, ele ainda, eu acredito que todo grupo ainda tem, por mais que a gente tenha esse retorno lá do São Rafael, que foi o público que a gente teve mais pessoas com deficiência visual, a gente ainda sabe que tem algumas coisas que a gente pode acessar, que a gente, dentro desses trabalhos, dessas repetições, a gente vai conseguir. Mas o resultado é muito gratificante, né? Como o Rafa falou aí, algumas outras pessoas falaram aí, nos coloca, né? Todos somos iguais, sabe? E isso, para mim, como ser humano, é muito gratificante. Eu acreditei, assim, pulei de ponta dentro desse projeto, porque é um desafio e eu concordo muito com as falas que me antecederam aí, no sentido de que a maioria dos projetos, quando fala em democratização e acessibilidade, é só uma como se fosse um tributo do projeto, sabe? Eu preciso fazer isso porque senão meu projeto não aprova, não sei o quê. E a gente foi totalmente no viés contrário. A gente pensou desde lá na pandemia, no começo, quando a gente estava online, a gente já pensou como fazer isso, incluindo o fato de ter trago para a equipe também pessoas que vivem no seu cotidiano essa questão de não ter a visão, de não enxergar, foi muito importante para a construção, enriqueceu muito, porque essa escuta nossa só se deu através dessas pessoas. Então, basicamente é isso. Eu sou grato a todos, sou grato ao universo ter me colocado nesse lugar com vocês. Conheci muita gente legal aí, né? E estamos juntos. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Beleza, Júnior. Então, vamos agora fechar com a fala das Marinas, né? Que tem uma sonoridade legal, né? Fechar com Marinas. Qual das duas começa? Agora, no momento, eu não estou conseguindo ver a Marina Galeria aqui na minha tela, mas durante a fase que eu chamo de primeira temporada, né, hardcore da pandemia, a Marina, ela entrou em contato comigo falando sobre coisas, né, que estavam mexendo com a cabeça dela, com o emocional, e acho que todo mundo teve esses momentos também, né, continua tendo, que a pandemia não acabou, infelizmente, e aí eu identifiquei de pronto 2 textos que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente estava passando lá na pandemia, na pior hora, que era o Esperando Godot, do Beckett, e As Cadeiras do Ionesco. Por quê? O Esperando Godot, acho que vocês conhecem, tem pessoas esperando por alguém ou algo, e todos os dias parecem iguais, né, para resumir. E era isso que a gente vivia na pandemia. E As Cadeiras, tem um casal de velhos, que são os personagens principais, e eles vivem isolados numa ilha, numa torre numa ilha. Era o que a gente estava vivendo também. E eles esperavam aí a visita de uma pessoa muito importante, que era um orador, né, e se preparavam muito para isso. Iam buscando cadeiras para os convidados que iriam chegar. Então, tudo partiu daí, né? E como é que 2 peças que foram escritas lá no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial e na Europa, podiam se aproximar tanto de uma realidade que a gente estava vivendo ali, né, ano passado, ano retrasado. É teatro do absurdo e ele sempre tem uma mensagem de que, no final, eles não são finais felizes hollywoodianos, não, né? Eles deixam as pessoas, assim, com muita dúvida e a nossa intenção não era essa. Então, aí a gente trouxe esses elementos para o universo das mineiridades. Trabalhar as mineiridades era algo que a gente desejava muito também.
Então, aí surgiu a dramaturgia. Lógico que foram muitas horas conversando, muitas horas pesquisando, muitas horas trocando ideia, vendo o que funcionava, o que não funcionava, colocando coisa, tirando coisa, um longo processo até chegar onde chegou, né? E, a princípio, a gente fez os vídeos, que estão no YouTube, e depois a gente resolveu partir para o teatro presencial. E aí começou o desafio muito maior, e essa questão aí de promover uma peça áudio interativa, todos nós somos da Escola Arena da Cultura, nos formamos lá, e fizemos espetáculos anteriormente, mas nunca um desse modo que tivesse essa face tão inclusiva, interativa mesmo. Então, a gente realmente partiu totalmente cruz nisso aí, né? Por isso, nós pedimos auxílio, tivemos auxílio aí dos nossos mentores, agradeço muito por eles, aprendi muita coisa, e no final eu fiquei muito feliz com muitas coisas que me marcaram aí nas apresentações. Lá no CRAS, o primeiro CRAS que a gente apresentou, que foi o Coqueiral, eu lembro que a Priscila falou para mim, assim, na preparação corporal, que não via minha personagem parada hora nenhuma. E aí, quando veio o cenário, tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que o difícil era ficar parada mesmo. Então, aí nisso, uma senhorinha que estava assistindo o espetáculo falou assim, eu escutei ela falando, coitada dessa mulher, ela não para de trabalhar. Então, eu pensei, pronto, um objetivo já foi concluído aí, né? A Priscila, vou contar para ela que ela já saiu, mas isso aí consegui alcançar. Aí depois, quando chega lá no São Rafael, na hora que acaba o espetáculo, uma pessoa vem conversar comigo e fala assim, que bom que existem pessoas como vocês que pensam na gente, porque a gente quer ir ao teatro, mas nem sempre a gente vai, porque nem sempre a gente sabe que vai entender o que está sendo, né, mostrado lá. E a minha personagem tem um pano na cabeça, o Neto fala sobre, né, o Cleitinho vai falar isso, volta com um pano na cabeça, e ele passou a mão na minha cabeça e falou, olha, você tem um pano na cabeça mesmo. Isso foi muito sensacional, assim, achei aquilo o máximo, né? Então, foram momentos que me marcaram muito, que eu acho que eu vou levar para a minha vida, eu nunca mais vou me esquecer disso, né? E eu falo que eu gostaria muito de prosseguir com esse trabalho e ir para outras cidades, ir para o interior de Minas todo, porque eu acho que todo mineiro se sente representado com esse espetáculo, né? E talvez até em outros estados também, né? E agora eu já falei mais do que pobre na chuva, eu vou passar para outra Marina falar. Cadê ela? Eu tô aqui. Ai, eu não tô conseguindo, Gente, agora eu tô te vendo. Eu vou tentar ser bem breve. A gente sabia que a live tinha pano para manga, eram muitos convidados, a gente queria ouvir muita fala qualificada de muita gente aqui, que bom que deu para ouvir pelo menos um pouquinho de cada um, pena que não dá para ficar aprofundando demais, né? Mas em relação à proposta, essa proposta sempre foi de inclusão, a nossa intenção era que a gente conseguisse atender diversos públicos e não o público só a pessoa com deficiência, ou só a pessoa idosa, ou só a pessoa vidente. Então, a ideia era a gente conseguir unificar os públicos e criar uma peça que conseguisse chegar, que tinha esse plano. Mas quando a gente começou a fazer, eu lembro da gente fazer várias reuniões sobre isso. Gente, dá para fazer isso? Acho que a gente vai ter que separar, acho que a gente vai ter que atender só um público. E aí a gente continuou batendo na tecla, não, gente, acho que dá, vamos tentar. E eu fico muito feliz de ouvir o retorno de muita gente, principalmente assim, o Carlita, a Anitta, que apontam questões que a gente pode melhorar, e obviamente, a gente tem muito que melhorar. Foi um projeto, foi um primeiro ponto de partida. Acho que afetou positivamente muitas pessoas, do ponto de vista, o entendimento, como fazer uma inclusão, que passo dar, que início, né? É um start, eu acho que é só o começo mesmo. Mas, assim, a participação do Dudu nessa construção com a gente, a Luciane, que não está aqui, infelizmente ela não pôde participar, mas a nossa mentora, que trouxe um conhecimento, uma bagagem, uma outra forma de pensar, que nos ajudou nessa construção, e disse assim, eu lembro da Lu, até bateu o pé, não, gente, dá para fazer para vários públicos, o Dudu é a mesma coisa, né?
Dá sim, não precisa fazer separado, a gente consegue. A inclusão é isso, né? E aí a Daisy, quando ela topa também esse processo, e ela nos traz uma fala muito legal, que isso aí, para mim, foi fundamental, assim, para a gente pensar como incluir. Ela falou, eu não vou saber falar direitinho, pena que ela não está aqui para poder falar certinho, mas ela falou que Belo Horizonte, inclusive, tem uma proposta, acho que para daqui 2 anos, ou o ano que vem, de fazer uma cidade acessível para pessoa idosa, que atendendo esse público, você atende todos os outros públicos. E quando a gente ouviu isso, e quando ela trouxe isso, a gente viu que é verdade na prática, porque a nossa peça, quando a gente apresenta ela, a gente não atende só a pessoa com deficiência ou só o idoso, mas atende a criança, atende o adolescente, atende o adulto. E ela é muito afetiva, então traz memórias, essa questão do uso do tátil, do paladar, do olfato. A gente viu que atende vários públicos, muita gente chegando perto da gente, comentando assim, nossa, isso me tocou, nossa, isso me levou lá na casa da minha avó, vou lá no interior. Então, assim, a gente fica muito grato e muito feliz de ver que um processo desse funcionou. De fato, a gente teve muitas dificuldades, muitas dúvidas, mas é muito bom ouvir assim, a fala do Carlito, a fala da Anitta, quando eles falam assim, gente, existem vários tipos de acessibilidade. E é isso, a gente nunca vai, talvez, em algum momento, a gente consiga chegar numa acessibilidade total e em todos os sentidos. Mas, assim, tentar chegar no máximo que der é muito legal, assim, dá para fazer mais sempre, dá para melhorar sempre. Mas uma proposta que começou, assim, só com uma dúvida, será que é possível? Com uma dramaturgia que pensou assim, ela é audiodescritiva ou não, sempre teve essa dúvida, ela funciona, ela não funciona, e a gente viu que ela funciona, ela pode não ser perfeita, né? Mas ela, de fato, ela traz uma acessibilidade de vários cursos, inclusive a pessoa com deficiência visual. E é isso, é um contínuo melhorar, à medida que a gente vai apresentando e faz essa roda de conversa no final, e ouve a fala do Carlito, do Dudu, da Lu, de cada uma das pessoas que participaram desse processo, de cada técnico que trouxe uma ideia, uma forma, a Écio colocando muitas questões de profundidade do som, a Priscila Pata trazendo os sons nos movimentos, o cheiro no figurino, o figurino que é tátil, o cenário. Então, assim, cada elemento trouxe isso. A produção que tem que pensar de forma acessível, que recebe a pessoa com deficiência visual antes, que coloca ela mais próxima, do muito bem colocou, tudo isso, né? Então, assim, eu queria só finalizar agradecendo, a gente tem muito que agradecer a todas as pessoas que participaram, esse projeto só está funcionando, só se tornou um espetáculo, e ele continua vivendo por causa de cada um que se entregou a esse projeto, que acreditou e se deu. Então, eu não vou falar a ficha técnica toda, todo mundo estava aqui, mas eu queria agradecer também, em especial, alguns lugares que nos permitiram estar naquele lugar, que também trouxe uma troca muito grande, que é o SATED, a Madá, que nos permitiu ensaiar lá, o CRJ, a Paloma, que nos atendeu sempre lá, a Funarte, a Raquel, a Aline, o CRP, a gente pôde apresentar lá, trouxe uma troca muito legal, todos os CRAS que a gente entrou, que trouxeram esse retorno, o Instituto São Rafael, o Centro Cultural Salgado Filho. Então, assim, foram lugares que nos fizeram crescer muito, né? E agradecer aqui o Carlito, a presença dele, a Anitta, a Lu, a fala de cada um deles, e o Sartre, que está apresentando, que também tem nesse projeto. Então, assim, cada uma das pessoas que apoiou de alguma forma, e cada um dos presentes, cada um da ficha técnica, cada ator que se doou, e é por isso que funcionou esse espetáculo. Bom, é isso, gente. Encerrando, já está um pouquinho, né? As pessoas já devem estar com sono, tem pessoas que dormem cedo. Eu não sou muito desse, mas enfim. Queria relembrar, né, o Instagram, né, da CIA, Sim Ajuda os Trem. Segue lá para continuar acompanhando e receber, né, divulgação, né, das apresentações, né, acompanhar também o processo, né, e ajudar a divulgar, né, é importante, a gente falou tanto sobre a questão de chegar, né, nas pessoas, as pessoas saberem, então divulguem, né, não apenas divulgando só o evento em si, mas fala um pouco do que vocês escutaram aqui, fala um pouco sobre o que esse espetáculo está querendo fazer, o que ele já está fazendo,
né, o que ele representa, né, nesse todo, né, desse desafio que é tornar a arte mais inclusiva, né? Eu acho que esse tipo de bate-papo é importante por causa disso, porque é muito mais coisa, né? É só a pontinha de um iceberg. Tem muita coisa aí. Né? E lembrar novamente que esse projeto ele tem recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigado a todos e todas e todes. E vamos nos vendo aí, vamos falando. Vida longa ao espetáculo, que ele tem uma vida longuíssima e influencia em muitos outros espetáculos por aí.